Olá, turma! Olha a professora aqui novamente para trazer mais conhecimento para vocês. Então, estou querendo saber se fizeram as leituras da aula anterior, se foram lá visitar os artigos, vídeo, todo aquele material que nós disponibilizamos lá para vocês. Espero que tenham visto sim, que tenham feito a leitura e que qualquer necessidade nós estamos aqui para ajudá-los e para apoiá-los, ok? Então, vamos lá, dar continuidade ao nosso conteúdo de controladoria e transparência dos recursos públicos. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar do auditor. O auditor, ele é o planejador e o executor da auditoria. Então, quer dizer, não adianta ter auditoria se não tiver a pessoa que representa aquela técnica, que faz, que executa, não é? Então, diante disso, nós vamos lá falar sobre o auditor, o profissional da auditoria. Então, o auditor, ele é um profissional essencial para garantir a veracidade das demonstrações contábeis e fiscalizar de modo a administração. Sua função requer, ou a função do auditor requer idoneidade, integridade e ética para proteger o patrimônio dessa empresa que está sendo auditada. Tá, pessoal? Proteger o patrimônio e os direitos, inclusive de terceiros, por exemplo, como é o caso da sociedade, ok? Então, nós vamos falar mais desse profissional durante a nossa aula. Bem gostosa essa aula. Bora lá? Continuando. A origem e evolução da auditoria, que nós já vimos lá na aula passada, né? Lá na primeira aula, né, pessoal, que nós vimos a origem e evolução da auditoria, na aula de fundamentos. Então, quando nós falamos de origem e evolução de auditoria, nós estamos falando também da origem e de evolução do profissional da auditoria. Nós estamos falando desse profissional que ele precisa evoluir junto com a auditoria. Não existe evolução de auditoria se não existir a evolução do profissional da auditoria. Então, lá no material, vocês vão ver vários momentos que foram, assim, relevantes, ressaltantes mesmo, nessa evolução da auditoria, coincidentemente, na evolução do profissional da auditoria, ok? Então, vamos lá. Passamos para os tipos de auditor. Os tipos de auditores, né? Os tipos de auditores. Nós temos o auditor independente, auditor interno e auditor público. É bem fácil saber disso depois que nós estudamos os tipos de auditoria, não é? Então, fica bem mais visível. Pessoal, estudar a auditoria, estou estudando também a função, estou estudando tudo sobre o auditor, essa pessoa que faz, que executa a auditoria, ok? Então, olha só, os tipos de auditores. Eu tenho auditor independente, é aquele profissional autônomo ou vinculado à empresa, tá? A empresa de auditoria. Então, ele realiza auditorias externas. Então, quando eu falo um auditor independente, é independente da empresa ou do setor ou do órgão que está sendo auditado. O auditor interno, ele é um funcionário da empresa auditada, ajuda na administração a cumprir as normas internas. Professora, ele é um funcionário e pode também ser um servidor público? Não, porque nós temos o auditor público. Entendi isso, pessoal? Nós temos aí os diferentes tipos de auditores. Então, quando nós vamos nos referir a auditores na nossa área, na gestão pública, nós chamamos essa pessoa, esse profissional de auditor público. Quem que é um auditor público? É o cara, é essa figura que foi aprovada em um concurso público e atua em órgãos governamentais. Viram aí que bacana? Então, nós temos auditor independente, auditor interno e auditor público, cada um com a sua característica e com a sua área de atuação. Beleza? Continuando. Como deve ser esse auditor? Ele deve ter uma postura ética, pessoal.
A ética na auditoria é algo assim fundamental. Não se estuda auditoria sem falar em ética. Por quê? Porque nós vimos lá na primeira aula que a auditoria é uma técnica que tem a imparcialidade como característica fundamental. Então, o auditor, ele deve ser essa pessoa que tenha essa imparcialidade. Então, a ética está contida nessa imparcialidade, ok? Então, olha só, a postura do auditor, independência, imparcialidade, integridade, lealdade, eficiência, confidencialidade. Então, tudo isso são características inerentes ao auditor. Vamos ver mais? Olha só, quanto a essa postura do auditor, também existem condições, quer dizer, ele já tem essa postura, mas para além da postura, tem que ter algumas condições para ser um auditor. E para ser um auditor independente, quais são as condições que nós vimos lá que é um tipo de auditor? Então, o auditor independente tem que ter condições legais, essa pessoa ele tem que ter um registro no CRC, ou na CRV, que é a Comissão de Valores Imobiliários, para o mercado de capitais. Condições culturais, conhecimento em diversas áreas além da contabilidade. Eu preciso saber um pouco de administração, um pouco de economia, enfim, eu preciso ter conhecimento em várias áreas do conhecimento, né, pessoal? Em várias áreas que realmente a empresa atua e a empresa ela tem, quer dizer, um pouco de todas essas ciências. E condições técnicas, que é outra condição do auditor independente. E condições morais, pessoal, idoneidade, imparcialidade e integridade. Então, lá no material básico, vocês vão ver essas condições com mais detalhes, tá? Continuando. O auditor também, pessoal, hoje, tá, na atualidade, ele precisa ter uma educação continuada. O que é isso? Está se atualizando, tá? Ele tem que seguir programas anuais, ele tem que ter exame de competência, ele tem que ter revisão dos controles internos, revisão externa, ele tem que estar atento às normativas que saem, atento à legislação. Então, quer dizer, isso é educação continuada para o controle de qualidade na auditoria. O auditor tem que trazer todas essas condições, tá? E continuando, para além de tudo isso, o auditor independente, ele tem uma forma de exercer a auditoria. Quer dizer, o auditor independente, ele tem uma atuação individual, ou ele tem participação com outros profissionais, ele divide essa responsabilidade com outros profissionais. Pode, no momento, ele ser individual, em outra auditoria, ele pode ter essa responsabilidade com outros profissionais. E a empresa de auditoria é sempre uma sociedade que presta serviço de auditoria. Então, essas são as formas de execução da atividade independente, tá? Do auditor ou da auditoria independente, ok? E quanto, pessoal, a carreira do auditor independente? Quer dizer, cada empresa, ele diz assim, olha, o auditor independente, para ele chegar nesse momento de ser auditor independente, ele tem que ter 2 anos de experiência, ele, para ser auditor sênior, ele tem que ter 8 anos de experiência. Então, cada empresa vai colocar isso de acordo com a sua cultura ou de acordo com os seus princípios. Então, cada empresa, às vezes, determina, ou tem uma pessoa que realmente eles viram que tem muita prática, que tem muito conhecimento, e, de repente, essa empresa coloca essa pessoa como um auditor. Por quê? Porque sabe que ele tem muito conhecimento técnico e tem as atribuições que são inerentes ao cargo. Ok? Continuando, então, a carreira do auditor interno. Como que é essa carreira do auditor interno, de dentro do funcionário da empresa? Então, muitos levam em consideração etapas ou degraus, nos chamam. Primeiro, você um auditor júnior, tá? A empresa coloca, não, primeiro passo é ser um auditor júnior. Depois, segundo passo, um auditor pleno, depois um auditor sênior, e depois ele chega como gerente de auditoria. Então, isso são passos, degraus que os auditores internos são elevados ao longo do tempo de experiência de trabalho, ok?
também conseguem ver isso com mais detalhes lá no material base da aula, ok? E aí, pessoal, vem as responsabilidades do auditor. O auditor tem que ter responsabilidade social, legal, ética e profissional. São as responsabilidades básicas do auditor. E cada responsabilidade dessa traz uma funcionalidade ou traz uma obrigação do auditor quanto a essas áreas que ele tem que ter essa responsabilidade, ok? Continuando ainda para o próximo slide, nessa questão do auditor, né? O auditor, para além de tudo isso, pessoal, ele tem desafios grandes na sua profissão. Por quê? Vocês viram que ele tem que ter a capacidade, tem que ter o conhecimento, ele tem que ter educação continuada, ele tem que ter ética, então, quer dizer, tudo isso vem acoplado de desafios, não é? Não é uma profissão tão simplória, é uma profissão que realmente ela requer muito desse profissional. Então, voltando ali, desafios da profissão, tem que haver essas atualizações constantes, é necessário. Pressões éticas, manter a integridade diante de possíveis conflitos, quer dizer, essa pressão ética, ela praticamente ela acontece todo dia, né? O auditor vai fazer uma auditoria, ele é pressionado pelo dono da empresa, ele é pressionado, enfim, por várias pessoas. Não, eu gostaria que a auditoria saísse nessa perspectiva. Não, a auditoria é um exame independente, é um exame imparcial. Tá? E aí, continuando nesses desafios que o profissional deve ter, também ele tem que ter esse conhecimento da tecnologia, porque a tecnologia hoje é uma ferramenta essencial para todas as profissões, né? E para a auditoria, a tecnologia é uma aliada muito grande, tá, pessoal? Então, o auditor ele tem que ter conhecimentos dessa auditoria, ele tem que ter conhecimento dessas novas aplicabilidades. Então, o auditor é essa pessoa, esse profissional que ele tem que estar dotado de muitas características, né? Nós vimos características ou responsabilidades que ele tem que ter, essa carreira que ele tem que galgar vários degraus para conseguir, e dentro dessa carreira ele tem que primar pela forma de execução do trabalho, ele tem que primar por a qualidade do trabalho, o controle de qualidade, né? Ele tem que ter essa postura ética. Então, quer dizer, o auditor ele tem mesmo que ter uma quantidade infinita de qualidades e de desafios, né, dentro da sua condição de auditor. E tem que ser realmente essa pessoa que, acima de tudo, ele é imparcial e é ético. Por quê, pessoal? Porque a auditoria, ela tem essa base, ela tem essa característica fundamental. E o trabalho de auditoria, ele ela coincide o tempo inteiro com o trabalho do auditor. Não tem como eu falar de auditoria se eu não falar do auditor, desse executor, dessa pessoa que está à frente de todo o trabalho, de toda a execução da auditoria. Então, nós só conseguiremos ter, de fato, uma auditoria, uma transparência, uma controladoria desses recursos, se nós tivermos esse profissional que faça a auditoria com todas essas qualidades que nós citamos durante essa aula e todas as qualidades mais que nós vamos ver nos materiais que estão disponíveis na aula. E é um assunto bem bacana mesmo, que vocês podem estar consultando. E aí nós trouxemos as referências da aula e, como disse, tem lá material complementar para vocês, tem fórum, tem artigos em PDF. Pessoal, eu consegui tanto artigo que eu gostaria de estar postando todos para vocês, mas eu sei que vocês nem teriam tempo hábil para ler todos esses artigos, mas assim, a profissão do auditor realmente ela é tão bacana de estudar que a gente, ao estudar a profissão do auditor, a gente está estudando a própria execução da auditoria.
Então, isso é muito bacana, tá? Leia o material, vá lá, observe tudo que foi postado para vocês, responda a atividade avaliativa, se tiver dúvida, nos procure, mas, assim, aproveitem todos esses recursos que vocês têm postado lá na aula para vocês, tá bom? Estamos inteiramente à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção e por estarmos juntos mais uma vez. E na próxima aula iremos trazer uma temática dentro da auditoria, porém diferente para vocês, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.